amada igreja, na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos oferecer o nosso melhor para o Senhor neste culto pela manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Senhor, pelo ar que respiramos. Ó Deus, queremos te agradecer porque temos a certeza que as tuas misericórdias neste dia se renovaram sobre as nossas vidas. Graça te damos, Senhor, por cada livramento, Senhor, por cada proteção. Ó Deus, por cada carinho, Senhor, por cada aconchego, porque tu és o nosso Pai querido, nosso Pai amado, o Deus em quem confiamos. A nossa rocha eterna é o Senhor. Para sempre nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Seja bem-vindo, Pai, na nossa casa. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores e nós cremos nisso com todo o nosso coração.
mais, Senhor, mais a Tua presença. Abrimos o nosso coração, Pai, para receber, ó Deus, uma porção nova do Teu Espírito, Senhor. Preenche cada coração, Jesus. Esse é o nosso desejo, isso é o que queremos. Que a Tua glória seja manifesta na nossa vida. Manifesta, Senhor, a Tua glória. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua glória. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória.
Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você, que este domingo seja cheio, repleto da graça abundante do Senhor, que a vida de Jesus possa ecoar nas nossas vidas, que a paz do Senhor inunde a sua vida, inunde a sua casa, e tudo aquilo que você fizer prospere. São algumas das promessas de Deus que eu estou apenas recitando sobre sua vida. E nesta manhã de domingo é aprazível, né? É o dia propício para que possamos adorar ao nome do Senhor. Por isso, com muita alegria, estamos entrando na sua casa através das redes sociais. Você que está nos assistindo pela manhã no domingo, ou também que vai estar conosco através das redes sociais em outros momentos, que o Senhor Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e a sua história. Quero orar com você e quero te incentivar a lermos e estudarmos a Bíblia juntos. Quero incentivar também e pedir a sua cooperação para que esteja se inscrevendo no link da Igreja Batista da Paz, Campus, que você seja o nosso seguidor aí, para estar sempre recebendo informações através das nossas postagens. É muito importante você estar conosco, e é de grande alegria para nós ter você inscrito no nosso canal aí no YouTube, né? E também dê um likezinho aí, um joinha para a gente, para que possamos expandir os nossos vídeos, né? E o alcance ser maior. Temos colocado nas redes sociais no intuito exatamente de abençoar a vida não só dos irmãos da Igreja Batista da Paz. Nós somos Igreja Batista da Paz, a cidade é Campos dos Goytacazes, o estado é Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Oldo Félix e posso garantir para você que é muita alegria no meu coração poder trazer essa palavra nessa manhã para você. Então quero orar com você, por você, e juntos iniciarmos nossa palavra pela manhã. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela semana vitoriosa que tivemos, porque o Senhor estava conosco, o Senhor está conosco e o Senhor estará conosco para sempre, porque somos os teus filhos amados e estamos entusiasmados cada vez mais contigo pela tua fidelidade, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez por nós nesta semana. Guardou-nos do mal, livrou-nos das pestes, das pragas. E, ó Deus, te pedimos e consagramos ao Senhor nossas vidas, e a próxima semana que se inicia hoje, te pedindo que o Senhor continue conosco. Sem ti, nada podemos fazer e não queremos viver sem o Senhor, porque tu és o amado da nossa alma, tu és o grande eu sou, e por isso, ó Deus, te rendemos honra, glória e louvor, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Não somos dignos do teu amor, mas o teu amor nos constrange, porque o Senhor nos ama eternamente, e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Ó Deus, limpa nosso coração, limpa as nossas mentes, cura a nossa alma, ó Deus, porque o Senhor é o único capaz de transformar homens totalmente perdidos em santos, em santas mulheres de Deus. E, ó Deus, contamos com isso, acreditamos ao Senhor este poder, porque o teu sangue nos lava, o teu sangue nos purifica. Ó Pai Santo, guarda a nossa família nesta semana, abençoe tudo que nós vamos fazer. Ó Deus, cessa, te pedimos, cancela, anula o julgo dessa pandemia sobre o Brasil, sobre nossas famílias. Em nome de Jesus te pedimos, Pai Santo, não permita que estas desgraças todas alcancem os nossos amados, e te pedimos que neste ínterim que o Senhor esteja falando, transitando no nosso coração a tua palavra, e que ela possa não só, ó Deus, ser ouvida, mas também compreendida e absorvida na unção do teu Espírito, para que possamos crescer e a nossa fé ser edificada. Em nome de Jesus, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, e pedimos que o Senhor receba, ó Deus, nós que já os consagramos durante a semana. Alguns fizeram os depósitos
através de transferências, mas nós queremos dizer para o Senhor que as lutas virão, mas nós não vamos, ó Deus, falhar em nossa fidelidade, porque cremos que o Senhor é que nos sustenta, cremos que o Senhor é que nos livra e nos guarda. Por isso, trazemos e consagramos no Teu altar os dízimos e as ofertas, com gratidão no nosso coração, de podermos continuar a obra do Senhor. E te pedimos que logo em breve possamos voltar, Senhor Deus, a termos as nossas reuniões presenciais, para que assim, ó Deus, o fogo do Teu Espírito se incendeie em nós e que possamos crescer muito como igreja. Expanda esse vídeo, ó Deus, para que muitas pessoas sejam alcançadas. É assim o nosso pedido. Oramos pelos enfermos, pedimos cura. Te pedimos que o Senhor esteja visitando os hospitais hoje, que haja curas sobrenaturais, que o anjo da cura do Senhor possa estar com a bandeja na mão, levando cura. Ó Deus, unge os medicamentos, unja, Senhor Deus, os médicos, enfermeiros, guarda essa turma no front dessa batalha, ó Deus, que não é outra senão contra essa pandemia. Que o Senhor esteja livrando os nossos queridos enfermeiros, nossos médicos, nossos técnicos de enfermagem, administração, aquelas pessoas que transportam os enfermos também nas ambulâncias. Ó Deus, livra essas pessoas do mal, porque estão servindo a outras pessoas nesse tempo tão caótico e difícil. Em nome de Jesus, ó Deus, consagramos tudo ao Senhor, nossas vidas, e te pedimos que nos limpe, nos lave, nos purifique, para ouvirmos a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero compartilhar com você um Salmo 33:11. A palavra é: propósito do coração de Deus não se frustra, ou nunca se frustra. Salmo 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as gerações. Eu tenho dito já, na percepção bíblica, que o nosso Deus é um Deus geracional, que Ele é um Deus eterno, que Ele é um Deus que não muda, e isso precisa ser sempre relembrado no poder do Espírito Santo no nosso coração, para que possamos não deixar nesses tempos de dificuldade sermos alcançados de outra maneira que não seja pela fé. Por isso, no momento em que nós vivemos, é tão desafiador que muitos sucumbem em dúvidas, em incertezas, em fraquezas, em questionamentos, exatamente porque perderam a noção real da fé, daquilo que é a promessa de Deus para o nosso coração e para as nossas vidas. A geração inteira está sendo bombardeada por questionamentos, gerando essas incertezas, mas isso não é de todo ruim, porque nesse momento de dificuldade é que há uma peneira passando entre nós para assim definir quem de fato é e quem acha que é. Esse tempo está sendo crucial para definir quem é crente de fato ou quem achava somente que era, né? E é isso que eu quero compartilhar com você, pensar sobre isso. O que tem me assustado, porém, é o índice de jovens que estão hoje afastados ou se afastando de Deus por algumas coisas. E foi intitulado por um livro, o Instituto Barna intitulou esses jovens de 3 grupos. Os grupos são os pródigos, os exilados e os nômades. Eu creio que isso não é só entre os jovens, mas a pesquisa foi feita entre eles. Então existem hoje 3 grupos de pessoas que falei até essa semana numa live, junto com a Igreja Batista Torre Forte, com o pastor Marcial, junto com o pastor Jonelis, num debate que tivemos, uma conversa, falava sobre esses pródigos, exilados e nômades, que estão em crescimento. E quem são esse grupo? Os pródigos são jovens que abandonam totalmente a fé da infância e da adolescência, desiludidos com a fé e desiludidos com a igreja, principalmente nesses períodos como as crises que estamos vivendo. Os exilados
cresceram na igreja e agora estão, de alguma forma física ou emocional, desligados, mas ainda estão motivados a levarem uma vida que honre a Deus. E o terceiro são os nômades. Eles ainda se denominam cristãos, mas já não estão tão comprometidos com a sua fé e a igreja. A fé perdeu a importância. Do jeito deles, se não for do jeito deles, não aceitam. Até admitem voltarem para a igreja, mas quando estiverem mais velhos. Então são esses três grupos que estão hoje permeando as igrejas, nossas vidas, né? E principalmente se evidenciam mais nesse período de crise. Isso é, na realidade, a nossa geração em meio à crise. Mas é fato também que é na crise que se definem quem é quem. É no deserto que se grita o Deus a que se serve. É na fome, é na pandemia, é no deserto que a gente busca aquele a quem a gente crê. É na fome que temos a noção exata do que somos e do que seremos capazes de fazer. Na fome, pessoas comem seus próprios filhos. Na fome, nós já vimos entre os muitos povos aí, o que eles são capazes de cometerem verdadeiros genocídios. Porque é na fome que a gente, na carência, na ausência, na falta, é que a gente sabe muito bem quem a gente é. As perguntas mais comuns do nosso dia a dia são estas: será que Deus existe mesmo? Quem faz esse tipo de pergunta são aqueles que nunca creram em Deus. A verdade é essa, né? A segunda pergunta é: será que Deus está vendo tudo isso? Essa pergunta é feita pelos medrosos, pelos não amados. Eles não se sentem amados por Deus. A terceira pergunta é: até quando Deus permitirá essas coisas? Essas perguntas são feitas pelos que creem, mas se sentem injustiçados. E a quarta e última pergunta é: se Deus quiser, na verdade é até uma afirmação já, se Deus não quiser, Ele não pode passar isso tudo? Se Deus não quiser, Ele não pode acabar com isso? Essa pergunta, quase que afirmativa, são os crentes genuínos, os crentes de verdade. Uma frase que eu li num livro hoje, que eu comecei a raciocinar através dela também, eu gosto muito de frases, diz assim: nós somos chamados para semearmos a semente da nossa vida no solo das almas, principalmente em tempo de crise. Vou repetir: nós somos chamados para semearmos a semente da nossa vida no solo das almas, principalmente em tempo de crise. Ou seja, não dá para parar de ser crente quando a gente é crente de verdade, principalmente em tempo de pandemia. Este é o nosso momento, é a nossa hora de sermos sal e luz, porque a unidade não funciona sem um propósito definido. A gente sabe onde a gente quer chegar, né? E nós cremos onde nós vamos chegar. Na verdade, nós temos certeza onde nós vamos chegar, porque o nosso Deus, Ele não muda. Vamos buscar a nossa unidade com Cristo e em Cristo como um denominador comum, uma paixão por Deus e uma compaixão pelas almas. E a gente tem percebido isso, eu olho isso com muita alegria no coração. Quantos irmãos têm sentido saudade da igreja, dos nossos encontros sociais? Quantos irmãos têm saudade dos outros irmãos? Quantos irmãos ligam para mim e dizem: pastor, que saudade de você, queria estar com você, te abraçar. E isso é, na verdade, a confirmação dessa unidade, porque quando nós temos um propósito, essa unidade funciona muito bem. Por isso que nós somos o que somos em Cristo,
porque temos um propósito, e esse propósito é bem definido. Voltando ao texto inicial, a primeira parte do texto não tem problema nenhum para a gente crer, porque diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre. Tranquilo até aí. A gente sabe disso. A gente ouve muitos sermões, a gente lê a Bíblia e vê as histórias bíblicas, olhando os salmistas, olhando a história de Jó que nós acabamos agora estamos lendo o livro de Salmos, aquele aspecto poético da fé cristã, que é o livro de Salmos. Depois vamos chegar em Cantares, que também continua com poesia, mas passamos pelo livro de Jó, passamos pelo livro dos reis, e nós vimos quantas vezes Deus deu vitória ao povo de Israel, quantas vezes Deus supriu o povo, e como o salmista cada vez mais é apaixonado pelo Deus soberano e poderoso, porque essa parte primeira do versículo diz: conselho do Senhor dura para sempre. Essa primeira parte nós não temos problema nenhum, mas a segunda parte expõe algumas pessoas que duvidam. Por exemplo, o texto diz: os desígnios do seu coração para todas as gerações. Aí é que mora a dúvida de muita gente. Na versão da Bíblia Viva diz assim: mas os planos do Senhor são eternos, ou seja, os planos do Senhor são maiores, são macro, não podem ser modificados, as suas decisões serão mantidas para sempre. Aí essa é a tradução na Bíblia Viva. Existe hoje também muita frustração com o Pai Celestial, devido às nossas, eu dei o nome de plataformas vitais, para que a linguagem seja contemporânea, que são as famílias, que são, na verdade, suas estruturas ruindo, mas danosas, gerando muita insegurança, As famílias não têm sido amparadoras, por isso nós vemos pais omissos, pais castradores, pais e mães violentos, abusadores, e isso faz uma correlação com Deus, onde nós somos criados numa família disfuncional, e a gente não acredita em Deus, porque se a minha base, que deveria ser de segurança, de amor e de prosperidade, onde me encaminham, ela é ruim, ela é ruidosa, ela é maldosa, ela me castrou, me destruiu, como é que eu vou confiar em Deus? Essa é uma geração muito afligida por essas coisas, Por isso que eu gosto sempre de falar sobre família, me referenciar os textos bíblicos para a família, para que nós possamos ter exata noção de que os nossos filhos vão avançar, vão crer em Deus a partir daquilo que nós vivemos em nossas casas, Terceira geração depois de Josué, por exemplo, não creram em Deus, porque as famílias antecessoras não ensinaram os seus filhos a crerem em Deus, porque os filhos não viram isso dentro de casa, e aí, terceira e quarta geração sucumbiu na incredulidade, e é isso que tem feito então muitas pessoas desacreditarem em Deus. Mas essa fuga da igreja, ela também está correlata com os encantamentos pregados com ofertas e imagens mundanas que têm corrompido o coração de muitos crentes. A outra geração que está crendo em guias cegos, que estão levando crianças pelo despenhadeiro de uma fé sem limites éticos. Há muitos pregadores mentirosos que estão frustrando a vida de muita gente com aquilo que a Bíblia não diz também, e isso tem afastado muita gente de Deus. Mas isso tudo não macula o caráter de Deus, que se auto-intitula como o grande eu sou, o Adonai,
o Deus total, o Deus pleno. Êxodo capítulo 3, verso 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós, ou me enviou a vocês. Então Deus diz: a partir de mim, todas as coisas foram criadas. Eu sou o eu sou. Nada sem mim foi feito. Não é? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. João 8,58, respondeu Jesus, dizendo: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E é isto que, inclusive, nos faz entender que Jesus já existia desde a fundação do mundo, né? Quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Jesus já estava lá, já era, né, uma pessoa. E aí agora o texto diz: antes de Abraão nascer, eu sou, eu já existia. Também Apocalipse 1,18 diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Este mesmo eu sou nos ama, nos guia e nos protege, o Criador de todas as coisas. O nosso Redentor Jesus, Ele nos guia, nos protege. Por isso, nesse momento de pandemia, não vamos ficar inquietos, vamos confiar que o Senhor é conosco. E é importante entendermos, porque quando perguntamos a Deus por que essas coisas ruins acontecem, o inimigo usa essas acusações para colocar uma semente de dúvida em nosso coração, que pode germinar para a incredulidade, consequente apostasia. Vou repetir. Quando perguntamos a Deus, ficamos perguntando por que essas coisas, ficamos com dúvida, o inimigo usa essas ocasiões para colocar uma semente maior ainda de dúvida em nosso coração, que pode germinar para a incredulidade e consequente abandono da fé, apostasia. Muita gente hoje, que eu conheci desde criança, criado na igreja, que hoje não quer saber de Deus. Pare para pensar, quantas pessoas você consegue, filhos nossos, que se afastaram de Deus, criados nas nossas entranhas eclesiásticas, como dizia um pastor, meu amigo, pastor Heber Silva, né? Criados nas nossas entranhas, que hoje estão afastados de Deus e não querem saber. Há muita gente assim, porque essas dúvidas são colocadas como uma semente no coração das pessoas, chegando até a apostasia. Se Deus o ama, como pode acontecer aquele acidente? Ainda há uma queixa, uma pergunta. E aí a gente vai para o livro de Jó, capítulo 38, lembra que nós lemos? Consulte novamente, porque Deus faz algumas perguntas para Jó. E quando você tiver dúvida com Deus, leia o capítulo 38, 39 de Jó e responda as perguntas que Deus fez para Jó. E ele pergunta: onde estava você quando eu coloquei limite no mar? Na chuva, de onde sai a chuva? Como é que é? Me explica. Se é que você quer me questionar, né? Quem sou eu e quem é você? Como diz o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Quem me afastará do rumo dessa morte? Eu e você precisamos cada vez mais sermos fortalecidos na nossa fé. Para quem crê e é filho, sabe que Deus nunca foi, nem será o culpado de pandemia nenhuma, de crise nenhuma, de acidente nenhum. Deus nunca foi culpado. Nós fazemos nossas próprias escolhas. Deuteronômio 30, 19. Nós fazemos nossas escolhas. Nós escolhemos nos casar com esse marido. Nós escolhemos arriscar nos casar com essa mulher. Nós que escolhemos. Então, como lidar com essas experiências ruins?
3 fatores importantes que nos ensinam a lidar com essas situações difíceis. Primeiro, aceitando o propósito geral, macro de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja o primeiro de muitos irmãos. O conselho do Pai é que devemos ser semelhantes ao Filho, e isso nos dá uma herança eterna. Pés na terra e cabeça na eternidade. Estamos aqui, somos da terra, desse mundo, mas a nossa mente não pode perder o foco da luz, não pode perder o foco do céu. Nós somos seres celestiais vivendo aqui na terra. Nossas provações são instrumento de transformação de Deus para que sejamos firmes em nossas escolhas de fé. Isso é uma preparação. Deus está nos preparando para coisas maiores. No verso 28 do próprio capítulo 8 de Romanos, diz: porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é só para quem crê. Está difícil, maior dificuldade, a gente está sepultando alguém, a gente está com luta financeira, estamos com lutas relacionais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como explicar isso? Eu não quero explicar, e eu não preciso explicar para você. Se você tem fé, Deus transforma toda maldição em bênção. Vide a história de José. Eu não posso correr o risco, e eu nem quero que você faça isso, de cair nessa paranoia de questionar a Deus qualquer coisa que seja. Não questione ao Senhor. Ele é Pai. Ele tem promessa para aqueles que confiam nele. Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Porque eu e você, sem as nossas lutas, na verdade, seríamos escarnecedores de Deus, com certeza. Se não fossem as lutas que nós temos, se não fossem as perrengues que a gente passa, talvez eu e você fôssemos um dos piores escarnecedores de Deus. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a boa vontade dEle. É boa, é perfeita e é agradável. Por isso, o nosso único e melhor opção é dizer para o Senhor: cumpra-se em nós, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Nós nos subjugamos a ti, porque sabemos que o Senhor nos ama. Tu és o Pai bondoso. É como dar um voo, é como dar um pulo num lugar sem visão real do que você está fazendo, sabendo que Deus vai amparar você nas suas próprias mãos. A fé é exatamente isso. A confiança em Deus é exatamente esta. Deus nos instrui a desenvolvermos a nossa vida espiritual com tremor e temor, enquanto Ele nos molda. Ninguém sofreu tantas ameaças e lutas como José, como eu já disse, mas Deus estava com ele e Deus cumpriu todo o seu propósito na vida de José. Significa dizer que ele não deixou de passar lutas, batalhas, sofrimentos. Mas o nosso Deus não é somente o Deus do começo, nosso Deus não é só o Deus do meio, nosso Deus não é só o Deus do final, Ele é Deus de começo, meio e fim. Alfa e ômega. Ele estava e Ele estará.
E o melhor, Ele está conosco hoje, todos os dias, como diz a palavra. Deus sabia e sabe o que está fazendo. Diga comigo aí, na sua casa: eu creio que o meu Redentor vive, como disse Jó, e Ele sabe o que está fazendo. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe o que está fazendo. Diga comigo lá no seu coração, que ainda que a incerteza esteja vindo para você, diga isso no seu coração. Olhando, eu não vejo, mas fechando os olhos e olhando com o meu coração, Deus sabe o que está fazendo. E Ele é meu Pai. Ele é meu Pai Celestial. Aquietemo-nos nos nossos corações e transformemos os nossos temores em adoração. Cante quando você estiver com dor. Cante quando você estiver com incerteza. Cante quando você estiver com dúvida. Mas eu sei quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não pare de crer. Aquieta seu coração. Segundo lugar, quando as experiências difíceis vêm, submeta-se aos planos diários de Deus Pai. Em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha o Salmo 40, verso 5, que diz: que maravilha! Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Está tudo planejado. Conte quantas vezes a expressão planos estão escritos nesses textos. Isaías 55, 9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, diz o Senhor, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu sei o que eu tenho feito. E uma música antiga, bonita também, que dizia: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus caminhos. Façamos dessa promessa o nosso alimento diário, porque somos a única noiva que Cristo tem. Ei, você, igreja amada do Senhor, nós somos a única noiva que o nosso noivo Jesus tem. Por isso, Ele se importa conosco. Ele está de olho em você. Ele está de olho para não perder nenhum de nós, porque no final haverá as bodas de Caná, o grande casamento, o noivo e a noiva, a igreja, eu e você, aleluia, subindo para se encontrar com o Senhor. Alguns já terão sido sepultados, mas vão ressuscitar, mas outros serão arrebatados vivos e estarão nos encontrando na glória com o nosso amado, nosso noivo, porque somos a noiva de Cristo. Deus não tem outro plano. Deixem a desconfiança, porque somos o plano de Deus. Isso significa que Deus tem a confiança que Cristo em nós pode vencer todos os desafios. Todos os cristãos foram chamados para fazer parte de algo maior do que nós próprios. Nós não entendemos ainda. Nós somos chamados para fazer coisas maiores do que nós mesmos. Por isso tem aquele texto: Cristo em vós, esperança da glória.
O Senhor se mostra ao mundo através da maneira como Ele nos trata e nos livra. Ou seja, Ele se responsabiliza por suas promessas e pelos seus planos. Deus é o maior interessado, o Senhor Jesus é o maior interessado no nosso relacionamento seja perfeito. Porque se isso acontece, o mundo glorifica Ele. Toda vez que você é honesto, toda vez que você é honesta, toda vez que você ama, toda vez que você serve, toda vez que você é igreja nesta face da terra, você glorifica o nome do Senhor. As pessoas baterem palma para você, estão batendo palmas para Deus. As pessoas reconhecendo você, estão reconhecendo Deus, porque a Bíblia diz: Cristo em vós é esperança de glória. Estejamos alinhados, firmes, no propósito em que o Senhor, e para que o Senhor nos resgatou, para que as pessoas possam glorificar o nome do Senhor, porque não importa a mim, não importa a nós, importa tudo para Ele, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, isso sim. Por isso, não podemos impedir a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. E em terceiro e último lugar, nas experiências difíceis, descanse no amor incompreensível de Deus por nós. Salmo 73, 24 diz: Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Tu me diriges com os seus conselhos e depois me receberás com honra. Passaremos por cirurgias, passaremos por perdas, pesares, ameaças, lutas, câncer, até a morte. Mas Ele venceu isso tudo. E isso tudo é o que menos importa. O que importa é que um dia estaremos na glória com o Senhor. E de lá, no céu, que não é de lá e do céu que nós não podemos perder a visão eterna. O seu e meu alvo é Cristo acima de tudo. Cristo acima de tudo. Você tem ouvido isso? Não é à toa que o governo maior do Brasil proclama isso. Deus acima de tudo. Nós proclamamos há muito tempo: Cristo acima de tudo. Cristo em vós, esperança da glória. E eu e você possamos estar firmados e que a nossa fé seja robustecida nesta semana para avançarmos no amor de Deus. Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua geração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa, quando podemos estar juntos como igreja, num corpo e no mesmo espírito, ouvindo e recebendo da tua palavra. Dá-nos um dia na tua presença, Senhor, para que até a noite possamos estar novamente interligados através das redes sociais, para ouvirmos, nos alimentarmos em nosso espírito pela tua palavra. Em nome de Jesus, seja conosco, guarda-nos, livra-nos do mal. A Deus, nós te pedimos agradecidos. Amém e amém.